Começando mais uma videoaula das questões de informática da banca IBFC para o concurso da PM da Paraíba e do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba, focado na missão em 2018. Primeira questão. Banca IBFC, ENDEC, assistente administrativo júnior. Você está utilizando o Microsoft Office 2010, Excel para criar uma planilha. Uma determinada fórmula colocada na célula com uma multiplicação de duas células, exemplo A1 vezes B1, deve ser copiada para as demais colunas, mantendo constante a segunda parte da equação. Neste caso, a segunda parte. No exemplo, ponto de interrogação B, ponto de interrogação 1. Leia-se o caractere ponto de interrogação, o caractere que deve ser inserido. Deverá ser precedida do símbolo apresentado na alternativa A, porcentagem, B, arroba, C e D, cerquilha. Vamos fazer o seguinte, o que essa questão quer dizer? É que toda vez que temos a fórmula A1 vezes B1 igual a A1 vezes B1, a próxima linha ele deve manter A1, ele deve manter A2 vezes B1. Por exemplo, o B1 sempre vai ser um conteúdo fixo. Então, toda vez que multiplicarmos por B1, ele vai ser um conteúdo fixo. Então, B1 sempre vai ser dependente das linhas. Na segunda linha, A2 vezes B1, A3 vezes B1. Então, essa configuração que trava a linha e a coluna apenas do B1, ela é esse símbolo do cifrão. O símbolo do cifrão, o que ele faz? Ele trava a linha e a coluna, a qual, se arrastarmos no canto da linha e arrastarmos para baixo, ele vai manter a propriedade do B1. Então ele vai, as demais linhas vai ser A2 vezes B1, A3 vezes B1, e na fórmula esse ponto de interrogação vai ficar o símbolo do dinheiro. Então a resposta correta do cifrão é a letra C. Então para mantermos a mesma fórmula para as demais linhas, usamos o símbolo do cifrão, que ficará assim, ó, A1 vezes cifrão B, cifrão 1. Com isso ele manterá as propriedades e arrastando para baixo, e você irá manter sempre o B1. Então essa questão, a resolução dela é dessa forma, letra C. Ano de 2015, Banca IBFC, Câmara Municipal de Vassouras. Uma das típicas classificações, segundo a extensão geográfica de uma rede de computadores, é denominada de LAN. Essa sigla em inglês representa. No edital, diz que para os conceitos que devemos estudar sobre intranet e internet. Então, ele não especifica o que pode cair. Se pode cair só a respeito de intranet e internet, ou pode cair qualquer conceito. Mas nas videoaulas anteriores, vimos que para conectarmos um computador na intranet e na internet, temos que ter o protocolo TCP/IP, o modelo de referência protocolo TCP/IP. E para participarmos do protocolo TCP/IP, temos que ter um endereço local no computador, que é o endereço IP, Internet Protocol. E para que, nessa questão, ele quer saber o que significa uma rede de computador, que é denominada LAN, então essa nomenclatura quer dizer rede local de computadores. Então, a questão correta, a letra A diz Local Art Netscape, totalmente incorreto, porque Netscape é um browser. Log Area Network, não é, porque não significa log. Então significa a letra C, que é a rede local de computadores. Local Area Network. Resposta correta, letra C. A letra D fala de Netscape, que também é um browser, e a letra E fala de Netscape.
conceito correto de LAN é Local Area Network. Então estou abordando esse tipo de questão porque ela faz parte, o meio de comunicação de uma intranet ou uma internet, ela é baseada numa rede local de computador, conhecido como LAN, que tem como finalidade utilizar o protocolo TCP/IP, os endereços IPs no computador para ocorrer a comunicação. Então a resposta correta é a letra C. Ano de 2015, Banca IBFC, Câmara Municipal de Vassouras. Caso se queira enviar pelo MS Outlook uma mensagem para vários destinatários, de tal maneira que eles não reconheçam os e-mails uns dos outros, deve utilizar o campo ADD, letra A, B, CC, C, TU, D, CCO, TCC. Então, nessa questão ele quer enviar um e-mail para vários destinatários, para várias pessoas, as quais elas não presenciam o endereço IP do outro. Então, a forma para enviarmos uma cópia, vamos dizer assim, uma cópia para todas as pessoas, e elas não reconheçam os e-mails, ela chama CCO, que significa cópia oculta. Então a cópia oculta, você envia um e-mail para várias pessoas e elas irão receber apenas os e-mails dela, mas elas não conseguirão ver a lista de destinatários as quais você enviou. Então a resposta correta é a letra D. Banca IBFC, Câmara Municipal de Vassouras. A sequência de atalhos de teclado que permitem, numa edição de texto previamente selecionado, que ele possa ser recortado, eliminado e em seguida ser inserido em outro ponto, onde estiver o cursor será. Então essa questão, ele quer saber qual a sequência de atalho que permite, numa edição de texto, já tem um texto selecionado, a gente quer recortar o texto e colar ele em outra parte. Então essa questão é fácil porque se lembrarmos que lembrarmos que as teclas de controle, que são, primeiro quesito são as teclas de controle, que são as teclas necessárias para fazer essa operação. Segundo quesito, ele quer recortar. Então, quando lembramos de recortar, lembramos de uma tesoura. Então, podemos lembrar que um símbolo de um X. Então, já conseguimos eliminar a letra A, B e C. Então, ela pode ser a letra D ou a letra E. E sabemos que quando recortamos e queremos, em seguida, inserir em outro ponto, então colamos. Então a resposta correta é a letra E. O Ctrl X ele vai recortar e o Ctrl V ele vai colar. Então a resposta correta dessa questão é a letra E. Sempre lembramos também do conceito também de Ctrl C, copiar e colar, Ctrl C, Ctrl V. Então dessa forma ele quer recortar e colar, que é Ctrl X, Ctrl V. Resposta correta, letra E. Banca IBFC, Câmara Municipal de Vassouras. Ao salvarmos uma típica apresentação do MS PowerPoint 2010 em nosso HD, a extensão padrão do arquivo será: primeira coisa, temos que saber qual o programa da suíte de aplicativos que devemos saber a extensão. Microsoft PowerPoint 2010. Beleza. Então, sabemos que as extensões, essa XLSX, ela é a extensão do Excel. Então já eliminamos ela. A PPT é uma extensão do PowerPoint. O PDF é uma extensão de arquivos do Adobe. Então a XLS é uma extensão também do Excel. E a PPTX é uma extensão do PowerPoint. Então ficamos em dúvida na letra B e na letra E. E agora, para resolvermos essa questão, qual que é o segredo? O segredo de resolvermos essa questão, ele já contou, que ele quer saber que é a versão do PowerPoint 2010. Então, as versões até o Office 2007, ele não havia o X. Então, é só lembrarmos que o X dos algarismos romanos, que ele equivale a 10, e a questão correta é a letra E. Então, as versões a partir do Office 2010, ela vem com X. Então, PPTX. Resposta correta é letra E. Banca IBFC, órgão Embasa, prova assistente de saneamento, técnico em segurança do trabalho.
Quanto às características da internet e da intranet, selecione a única alternativa que esteja tecnicamente correta. Tanto a internet como a intranet são redes de computadores que não utilizam o protocolo TCP/IP. Vimos que os conceitos de internet e intranet na aula anterior, então ele diz que eles não utilizam o protocolo TCP/IP. Vimos que eles utilizam o protocolo TCP/IP, é a forma de comunicação entre os hosts, entre os computadores, entre as impressoras. Então é necessário o protocolo TCP/IP para comunicação. Vamos para a letra B. Somente a intranet é uma rede de computador baseada no protocolo TCP/IP. Também está incorreto. Sabemos que tanto a internet e a intranet, elas necessitam do protocolo TCP/IP, que é um modelo de referência, do modelo OSI. Então, ela necessita também do protocolo TCP/IP. A letra C. Somente a internet é uma rede de computadores baseada no protocolo TCP/IP. Vimos novamente que são as duas, então não é essa questão. Então agora vamos para a D. Tanto a internet como a intranet são redes de computadores baseadas no protocolo TCP/IP. Resposta correta. Então agora já sabemos o conceito de diferenciar a intranet e da internet. Sabemos que o modelo TCP/IP ele é usado nas duas, na internet e na intranet, que é um modelo de referência, é necessário para a comunicação dos hosts. Resposta correta é a letra D. Banca IBFC, órgão DOCAS, PB, assistente administrativo. Em termos de segurança da informação, é interessante definir uma senha para os documentos do Microsoft Word 2010. Essa opção encontra no menu. Então, para essa questão vou responder de forma breve, porque temos que conhecer o layout, ou senão a tela inicial do Word 2010. Então, para a gente colocar uma senha no Word, ou no Excel, no PowerPoint, qualquer suíte do Microsoft Office, vamos na letra B, que é o arquivo. A primeira tela em arquivo. Não existe o menu segurança no Office 2010, inserir também não é, e nem revisão. Então, no menu arquivo, temos como proteger o documento, ou se não retirar algumas propriedades do documento, fica no menu arquivo, na primeira parte do Office, do lado esquerdo. Então, é a resposta correta, letra B. Banca IBFC, órgão DOCAS, PB, assistente administrativo. Ao se usar a tecla de função F5 no modo de apresentação de slides do Microsoft PowerPoint 2010, ocorrerá a finalização da apresentação, a apresentação direta do slide número 5, a exclusão do slide que estiver em foco, o início da apresentação a partir do começo. Essa é a questão correta, é a letra B. Essa tecla de atalho, F5, quando digitamos ela, vamos para o primeiro slide, que é o início da apresentação a partir do começo. Se eu apertar F5 agora, ele vai para a primeira tela, a qual estava escrito concurso da Paraíba e concurso do Corpo de Bombeiros Militar. Então, a resposta correta é a letra D, uma questão sobre teclas de atalho, F5. Banca IBFC, órgão CEAB-BA, técnico de registro de comércio. Quanto à internet e à intranet, analise as afirmativas abaixo. Dê valor verdadeiro ou F falso e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. Somente, vamos verificando questão por questão. Somente a internet utiliza especificamente o protocolo de TCP/IP. Falso. Então, nessa questão, temos certeza que essa opção é falsa. Então, precisamos de tempo para resolver a prova, ou é a letra D, ou é a letra E, porque as outras três de cima são verdadeiras. Tanto a internet como a intranet utilizam de browsers para sua navegação. Algumas aplicações de internet e intranet utilizam browser. Então, essa questão é verdadeira. Então, sabemos aqui que a segunda é verdadeira, já achamos a resposta, que é a letra D. Mas, se ficarmos em dúvida, vamos para a terceira opção. A intranet é uma versão particular da internet, podendo ou não estar conectada na mesma. Essa também é verdadeira, porque sabemos que alguns serviços da intranet eles podem estar na internet. Então, alguns serviços, temos um servidor
de intranet, o qual ele pode ser conectado na internet para disponibilizar algum acesso. Então, a resposta correta é a letra D. O slide mestre é o slide principal de uma hierarquia de slides que armazena informações sobre o tema e os layouts dos slides de uma apresentação. No PowerPoint 2007, o recurso Slide Mestre é disponibilizado por meio da guia. Então, o Slide Mestre ele fica na guia exibição. E nele tem todas, a gente consegue montar um slide padrão com todas as propriedades, os quais os próximos slides, os filhos, eles vão manter as propriedades como fonte, cor, todo o layout, todo o desenho que você fizer no primeiro slide, que é o slide mestre, os outros vão manter as propriedades. Textos também, fonte de texto. Então fica na aba exibição. A resposta correta é a letra E. URL, Uniform Resource Locator, é um formato universal para designar um recurso disponível em uma rede, seja ela internet ou intranet. Identifique abaixo a URL que seja válida tecnicamente. Então quer saber o conceito de URL. O URL é o endereço que digitamos para acessar algum endereço. Então, todo endereço, vamos analisar questão por questão. http://www.uol.com.br. Essa questão está incorreta porque ela está faltando // e não tem. A letra B, ele tem um endereço de e-mail, que é o usuário @domínio. Também não é. Ele quer saber o conceito de URL, não de e-mail. A C, http://uol.com.br. Vamos pular essa. http://@uol.com.br. Não é essa questão porque tem um arroba antes e também está faltando 2 pontos. A letra E, concurso@www.uol.com.br. Então, o conceito de URL é o seguinte, é http:// e o domínio. E a resposta correta, nesse caso, é a letra C, http://www.uol.com.br/. Resposta correta, C. A versão do Microsoft Office que inclui Word, PowerPoint e Excel no formato de serviços na nuvem, Cloud Computer, é denominada pela Microsoft como... Eu já expliquei isso nas aulas na aula padrão sobre Microsoft Office, que temos um recurso, os novos recursos, que chama Microsoft Office 365. Os quais eles oferecem as plataformas, a suíte da Microsoft em forma de nuvem. Então temos o Word nas nuvens, o Excel nas nuvens, o PowerPoint nas nuvens. Então a resposta correta é o Office 365. A intranet possui características técnicas próprias que a diferenciam quanto à internet. Uma das características técnicas que distingue o fato da intranet ser... Então, quer saber a diferença, o que diferencia a intranet da internet. Ela é desenvolvida com base no protocolo TCP/IP? Essa questão é falsa, porque sabemos que isso aí não diferencia. Sabemos que as duas utilizam o protocolo TCP/IP. Vamos a B. A única que possui grupo de discussão. Incorreto. Tanto a intranet quanto a internet, elas podem ter grupo de discussão. Letra C. A única que possui banda larga. Na internet, a gente possui a banda larga. Na intranet, também a gente pode possuir a banda larga para disponibilizar algum serviço. Vamos para a D. Ela é privada e não pública. Essa é uma característica que diferencia da internet. Por quê? Porque algumas informações presentes na intranet, elas são de forma privada e não pública. Por exemplo, se desejamos consultar uma escala de horários de trabalho de forma online, ela é informação não pública, então ela funciona de forma privada, que você vai ter que ter uma credencial para acessá-la, e não é qualquer pessoa que tem, porque imagine você que vai ingressar na polícia militar, você precisa do acesso da sua escala de trabalho, e todas as pessoas, qualquer pessoa entra na internet e vê as escalas, ou se não uma informação que seria de forma restrita, de forma aberta. Então, a resposta correta é a letra D, privada e não pública. E-mail, eletrônico e-mail, correio eletrônico, é um sistema que permite a troca de mensagens entre usuários da internet. Para usar o e-mail é necessário possuir o endereço com o seguinte formato. Escolha a alternativa que complete a lacuna
fidedignamente. Então ele quer saber qual que é a sintaxe do e-mail. Então a e-mail a gente tem um usuário ou um login arroba um domínio.com.br ou .com. Vou dar o exemplo, teste arroba exemplo.com.br. O teste é o usuário e o teste.com.br é o domínio. Então nesse caso aqui vamos analisar, porque ele não deu nenhum domínio específico. Aqui a gente tem o login e o domínio. Vamos pular essa. Aqui temos o domínio e o login. Não é, porque pensa para você ver, se fosse teste.com.br @José. Então não é essa a questão. Então já podemos eliminar ela. @login espaço domínio. Em domínios e e-mail não temos espaço. Também não é a letra C. A letra D está @domínio espaço login. Também não é a letra D, porque como eu disse, não existe espaço em endereço de e-mail. Então a resposta correta é o login @domínio, josé@teste.com.br. Resposta correta, letra A. HTML, Hypertext Markup Language, podem ser interpretados pelos navegadores. Primeira coisa que temos que saber, por que eu estou abordando HTML? Porque ele fala, primeira coisa, quais navegadores ele pode ser interpretado, porque ele pede conceito de intranet e internet. Também pede os conceitos de browser, lista de discussão. Então temos que saber que o HTML é uma linguagem para interpretação de textos. Por exemplo, quando entramos no site, debaixo no site, por exemplo, teste.com.br, carrega a página padrão com frases, com texto, com imagens, ele é interpretado por uma linguagem de texto. Ele pega esses códigos e transforma numa parte gráfica de fácil visualização. Então ele quer saber quais navegadores podem interpretar esse tipo de documento, que é o HTML. Então vamos ver aqui, ó, Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Então ele quer saber quais são. Então essa linguagem HTML, ela pode ser interpretada por todos os navegadores. Independente do navegador, todo site que acessamos, hoje temos outras linguagens de programação, mas a linguagem HTML é a linguagem padrão para interpretação de textos no browser. Então a resposta correta é a letra D. Todos os navegadores, tanto o Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome, conseguem interpretar essa linguagem. Resposta correta D. Pessoal, agradeço a videoaula aí, curtam a página e compartilhe aí os videoaulas para que eu possa estar gravando mais e ajudando a todos. Muito obrigado e até mais.